bíblico para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Então, que toda honra e toda glória, todo louvor seja para Ele. Amém? Eu espero que você venha aqui com um propósito de entregar o seu melhor ao Senhor e receber tudo o que você precisa dEle. Amém? Porque nós podemos entregar o melhor de nós a Ele e receber tudo o que nós precisamos dEle. Você crê que o Senhor tem boas coisas para acrescentar em nossa vida? Então se esvazie de si mesmo, sabe? Deixa tudo o que possa impedir, né, de você ouvir, de você entender, tudo aquilo que possa atrapalhar você nessa noite. Sabe, amados, você é dono de você mesmo no que se diz respeito a você dar um controle, dar um comando na nossa vida, amém? Então, se são pensamentos, coloque os seus pensamentos cativos à mente de Cristo, coloque os seus pensamentos cativos à palavra. Se é alguma coisa no seu corpo, você pode, nesse momento, também dar uma ordem ao seu corpo. Se tem alguma coisa incomodando, diga ao seu corpo para aquietar e ficar quietinho aí, para que ele não venha incomodar. As demais coisas, nós já sabemos, nós temos os controles, né, para isso. O seu celular, você pode colocar no modo avião. Porque toda vez que eu venho aqui, pedem para colocar o celular no modo avião. Por que fala essas coisas? Sabe, amados, porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer acrescentar algo poderoso na sua vida. Mas também sei que qualquer coisa pode ser uma distração para que você passe batido. E eu não quero que você passe batido nessa noite aqui, amém? Aleluia, porque, amados, é muito fácil qualquer distração roubar a sua atenção, tirar você do foco e de repente você dizer, foi o que aconteceu? De repente você pode ver alguém celebrando aí, já dançando de alegria, e você dizer, por que isso? É comum as pessoas saírem dizendo, não entendi por que fulano estava tão leque, estava tão assim no culto. Mas vai perguntar àquela pessoa para saber por quê? Porque ele recebeu. Enquanto você estava distraído, você recebeu. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor, Ele quer nos entregar algo nessa noite. Amém? Alimentar o seu espírito. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Amém? Então, qual é a maneira de viver? É pela fé. E como é que a gente se alimenta? Como é que a gente se fortalece na fé? Diga, ouvindo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Cristo. Amém? Então, amados, se fortaleça, receba do Senhor, sabe, alimente a sua fé, porque é ela que nos conduz. Você pode até chegar aqui um pouco desanimado, mas você está diante de uma grande oportunidade de sair daqui fervoroso nessa noite, de sair daqui cheio, transbordando, a ponto de você dizer, rapaz, o que eu tenho é suficiente para mim e para dar para mais alguém. Você pode falar para alguém e esse alguém vai ouvir, e quando ele ouvir, ele vai também se alimentar de fé. Amém? Quem aqui está disposto para levar mais um pouquinho para casa? Além do que você precisa. Para fazer, sabe, né, tocar a vida de outras pessoas, amados. Essa é a minha expectativa quando eu venho a esse lugar. Sabe, amados, que nós devemos ter essa expectativa de não ir buscar só para nós. Nós vemos nas Escrituras muitas pessoas que deixaram os seus lares, deixaram as suas casas e foram até Jesus buscar algo não para eles, mas para alguém que estava precisando. E nós precisamos entender isso, e todas as vezes que nós viemos aqui, a gente vem buscar algo para nós, mas também para os demais. Eu creio, amados, que isso consiste no que Deus diz na sua palavra, que muitos pedem e não recebem. Por quê? Pedem mal. Então, se a gente chega nesse lugar e o desejo do nosso coração é pedir a Deus para nós e para alcançar outras pessoas, eu tenho certeza que Deus vai fazer transbordar. Não é só para nós, não é só para você se encher de conhecimento. Você não veio aqui hoje só para você, né, ficar mais bonito na fita, dizer que foi para o culto hoje, ou simplesmente para acrescentar só um conhecimento, mas para acrescentar algo que faz com que você se mantenha vivo e também acrescentar algo para transformar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Beber um pouquinho de água, porque o tempo tem esquentado, né? Molhar a palavra, isso aí. Aleluia. Então, amados, nós estamos aprendendo, né, nesse tempo sobre algo maravilhoso, aprendendo a honrar uns aos outros, honrar as autoridades, honrar todos aqueles que são dignos de honra.
Amém? Por que nós estamos aprendendo isso? Porque nós entendemos na palavra que há recompensas para aqueles que decidem viver uma vida honrando. Amém? Então eu me alegro com você que está aqui hoje, porque você vai aprender mais sobre honrar as pessoas e com certeza desfrutar das recompensas de Deus para a sua vida. Quantos aqui estão dispostos a aprender mais hoje? Amém? Hoje é culto de oração, né? Nós temos uma liturgia de oração, mas nós vamos orar, amados, firmados nessa palavra, aprendendo mais sobre honra, e nós vamos inclusive orar depois, né? Para que nós vivamos uma vida honrando uns aos outros. Amém? E hoje, né, nós temos a honra de receber a palavra através da vida de Eugênia Dias. Eu sei que ela está cheia, está borbulhando ali da palavra. Eu dei um tempinho suficiente para ela se encher, e eu sei que ela vem com grandes coisas para acrescentar às nossas vidas. Então pode subir. Eu quero que você gere expectativa em seu coração. Abra o seu coração para receber através da vida dela tudo que ela tem. Deixa ela voltar um pouquinho mais seca daqui para casa, amém? Sugue tudo, puxe tudo que tiver, que aí ela volta flutuando daqui para casa. Glória a Deus, seja ricamente guiada pelo Espírito, amém? Amém. Aleluia. Boa noite. Graça e paz serão multiplicadas na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que pelo conhecimento de Deus e da sua palavra, graça e paz são multiplicadas em nossas vidas. E hoje nós vamos transbordar mais um pouquinho de graça e de paz. Quem não quer paz? Quem não quer graça, né? Então nós estamos aqui. Eu fico muito feliz porque você veio e juntos a gente vai aprender mais sobre esse tema maravilhoso que é honra. E depois a gente vai orar, tá bom? Então vamos lá? Eu vou orar aqui. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra. A tua palavra, ela é alimento para as nossas almas. A tua palavra, Senhor, nos cura, nos liberta, nos salva, nos transforma. E eu oro para que o teu Espírito Santo, Pai, pegue essa palavra e gere em cada coração aqui, em cada coração que vai ouvir essa palavra, temor, para colocar em prática as tuas instruções, Pai, porque nós queremos avançar, porque nós queremos desfrutar plenamente de tudo que você já conquistou para nós naquela cruz. Por isso nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus. Tu és o mestre por excelência. Ministra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse tema é maravilhoso, eu tenho aprendido muito e hoje a gente vai aprender mais ainda. Então, você está preparado aí? Pegue sua Bíblia, pegue a palavra do Senhor e a gente vai juntos. Abra aí no Evangelho de Mateus. Ana, ela está sem Bíblia. Você tem Bíblia? Ah, tá, entendi. Então, abra aí no Evangelho de Mateus, é bom a gente conferir, no capítulo 10, no versículo 40. Para a gente embasar o que a gente vai falar hoje. Quando você chegar, você me avisa? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Eu pedi para você abrir e eu esqueci de abrir a minha, mas eu estou chegando lá também, tá? Vamos chegar juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Diz assim, eu vou ler na versão Almeida mesmo. 10:40. Você chegou lá? Diz assim, quem vos recebe, aqui é Jesus falando, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de quê? De profeta. Estou perguntando para ver se você está me acompanhando aí. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo.
E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, diga pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E aí aqui nós já vimos nesse contexto que nós já falamos sobre, ele fala quem recebe, e a gente pode trocar essa palavra receber por honrar. Ou seja, quem honra um profeta, porque ele é um profeta, recebe o galardão, a recompensa do profeta. E aí a gente falou sobre todas as autoridades, né, civis, sociais, inclusive religiosas. E nós vimos que as autoridades religiosas, elas recebem uma dupla honra. Isso é maravilhoso. E aí no versículo 41, ele diz assim: quem honra um justo, no caráter de justo, recebe o quê? Galardão, a recompensa do justo. Quem é justo? Eu e você. E aí nós falamos sobre a honra, nós honrarmos uns aos outros. E hoje a gente vai para o versículo 42, que está escrito o quê? E quem der, olha como começa. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, Jesus aqui ele está enfatizando uma honra específica, que são os pequeninos. Aí você me pergunta, que hoje é o tema do nosso ensino de hoje, honrando os pequeninos. Quem são os pequeninos, você sabe? Quem são esses pequeninos? No contexto bíblico, quando Jesus falava sobre pequeninos, ele estava falando sobre crianças, tá? Sobre aquelas pessoas que precisam de outros, que os ajude, que os direcione, que os guie. Mas nós também podemos ampliar, porque em outro contexto ele fala sobre todas aquelas pessoas que foram colocadas debaixo de uma autoridade. E quem são elas? Nós falamos sobre os filhos, mas também pode ser quem é esposa, tá? O marido tem a responsabilidade de cuidar. Pode ser também, sabe quem? Os alunos. Professores estão em uma autoridade e os alunos estão sobre o cuidado deles. Então, os professores precisam honrar os seus alunos. Então, são todas essas pessoas. E assim por diante. Então, empregados, eles estão debaixo de uma autoridade, não estão? Quem são? Dos seus patrões, seus empregadores. Então, os patrões, empregadores, Jesus está aqui nos ensinando que eles precisam também honrar os seus empregados. E a gente vai aprender hoje sobre isso, tá bom? Abra lá em Mateus, já você está em Mateus, você vai para o capítulo agora 18. Porque eu quero falar que essas pessoas que Deus levanta como autoridade, sejam eles os pais, sejam os patrões, sejam os professores, sejam os pastores, toda sorte de liderança, são investidos por Deus para cuidar de outros. Mas algumas dessas pessoas nós sabemos que eles fazem o quê? Eles não cuidam, eles fazem o quê? Maltratam e abusam. Quem não conhece alguém que foi ferido, principalmente na igreja, por alguém que estava numa posição de liderança, que era para cuidar, para erguer, mas que foi ferido? Né? E no trabalho, no seu chefe, quantas pessoas estão magoadas porque no trabalho foram feridos pelos seus próprios chefes? Né? Quantos filhos existem magoados? Por quê? Porque os pais não souberam honrar e cuidar dos seus filhos. E o que é que Jesus diz para essas pessoas? Você está aí, né? Mateus 18, versículo 6. Eu pedi para você ir e eu não fui. Mas aqui é rápido. Mateus 18, versículo 6. Diz assim: qualquer, porém, olha que sério, presta atenção. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim
E aqui Jesus está englobando todos aqueles novos convertidos que vão chegando à igreja. Ele diz, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Isso não é sério? E o 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, por causa das ofensas que a gente já aprendeu. Porque é inevitável que venham escândalos, que venham ofensas. Cadê? Porque aqui a minha Bíblia pulou. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ele está falando bem claro. A ofensa, o escândalo virá. Mas ai daquele por quem a ofensa e o escândalo virá. Aí você pula aí para o versículo 10. Diz assim, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Então aqui Jesus está dizendo o quanto que é importante para aqueles que estão numa posição de liderança, cuidar daqueles que estão sob os seus cuidados. E eu estou falando para todos, porque todos nós temos alguém que nós cuidamos. Você estava pensando, eu não sou casada, não tenho filho, e não trabalho para mim mesma, não tenho, né? Mas eu disse, eu tenho os meus irmãos que estão chegando e que precisam de mim. Então, existe uma responsabilidade minha e sua para cuidar, para que não faça com que essas pessoas tropecem. Porque ele está dizendo, ai daqueles que veem o tropeço. E aí, eu quero falar agora um pouco sobre a liderança na igreja. Abra aí, porque existe um tópico muito importante sobre a liderança, que muitos líderes ficam preocupados com o que vai falar, com medo de, assim, eu vou falar com essa pessoa isso. Você sabe que ela está errada, né? Ela está fazendo algo que você sabe que ela vai quebrar a cara, que não vai dar certo, mas você gosta tanto daquela pessoa, mas se eu falar isso, que ela está errada, ela pode se afastar e ficar com raiva de mim. E aí muitos líderes acabam ficando calado e não corrige, não ensina aquelas pessoas. E olha o que está escrito, abre aí Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O que é que Paulo fala conosco? Gálatas, capítulo 1, Novo Testamento, lá nas cartas, 1:10. Gálatas 1:10. Peraí, eu não está querendo chegar em Gálatas, não. Gálatas 1:10. Aleluia. Tem que tirar a película do meu celular. Olha o que diz. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu e você, nós procuramos o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Olha o que ele continua. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Fale. Fale. Se você vê um pequenino, alguém que está sob os seus cuidados, errando, queridos, fale. Só que existe um cuidado que nós precisamos ter. Qual é o método que você vai usar para falar com esses pequeninos? Você sabia que no nível que ele está, você precisa falar no nível que ele se encontra? Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 9. O que é que Paulo, o exemplo de Paulo? 1 Coríntios 9, o capítulo 9, versículo 19. O que é que Paulo nos fala com o exemplo dele? Versículo 19, ó. Porque, sendo livre de todos,
Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele está falando aqui sobre as pessoas que estavam sob o cuidado deles. O 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. O 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, nós precisamos, como aqueles que estamos em posições de liderança, não deixar de falar o que precisa ser falado, não deixar de corrigir, mas qual o método de instruir? Você tem sabedoria, você tem o Espírito Santo de Deus, e Ele vai revelar para mim e para você qual é o método que você vai usar para cada pessoa, para que você erga, para que você faça com que aquela pessoa cresça, se desenvolva, porque é esse o nosso papel de líderes. Fazer com que aqueles, os pequeninos, que estão sob os nossos cuidados, se desenvolvam no seu potencial máximo. Amém? E aí eu acho bem interessante porque a forma... Abra aí Mateus 25, 40, que Deus, Mateus, capítulo 25, versículo 40. Eu quero falar agora que quando nós não fazemos isso, quando nós não amamos e não servimos aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, nós estamos afrontando a Deus. Você sabia que é uma afronta a Deus? Quando você tem um filho e você não o honra, como? Amando, disciplinando, edificando. Quando você é um chefe e você não honra os seus empregados, você está afrontando a Deus? Quando o marido não honra a sua esposa, é uma afronta diretamente a Deus? Quando o pastor ou qualquer líder na igreja não honra aqueles que Deus colocou aos seus cuidados, ele está afrontando a Deus? Mas você pode dizer, Eugênia, não é uma afronta à pessoa, não? Você está aí em Mateus, né? 25, olha o que diz aí o versículo 40. Quem pode ler para mim enquanto eu chego lá? Mateus 25, 40. Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Quem está falando aqui é Jesus. Então, nós precisamos ter isso dentro de nós. Que aquelas pessoas que o Pai, Deus, nos confiou para cuidar, quando nós não fazemos o nosso papel honrando-os, que é amar, servir, edificar. Você sabe qual é o significado de honra? Só recapitulando aqui. Nós vimos anteriormente o que é honrar. Alguém sabe? Honrar é valorizar alguém. Quando você valoriza aquela pessoa, Leme, nossa, eu valorizo, eu respeito, eu admiro, eu tenho ela como alguém muito importante para mim. Então eu estou o quê? Eu estou honrando ela. E a honra, ela começa onde? Ela começa dentro de nós, ela começa no nosso coração, mas ela se manifesta em como? Em palavras e em atitudes. Porque uma pessoa que honra no coração, não tem como ela não honrar, elogiando, levantando e edificando uma pessoa. E fazendo algo, seja dinheiro, seja o que for que você puder fazer com a sua ação, você faz por aquela pessoa. Por quê? Porque você valoriza ela. Então, isso é o significado de honra, tá bom? E aí, nós estamos aprendendo que quando nós não fazemos isso, nós estamos desonrando a Cristo. Então, pare um pouco aí, pense,
no seu dia a dia, eu quero que você faça um exercício aí. Pense, você que é pai e mãe, como é que você tem tratado seu filho? Pense aí com você um pouquinho. Você que é pastor, que é um líder na igreja, como é que você tem tratado as pessoas que Deus lhe confiou? Você que é casado, marido, como é que você tem tratado a sua esposa? Você que tem uma empresa, como é que você tem tratado os seus empregados? Você que é professor, que ensina, como é que você trata os seus alunos? Porque, imaginou, no seu dia a dia, se é gritando, se é fazendo com que ele se levante, porque da forma como você trata esses pequeninos, é a mesma forma como você trata Deus, a sua palavra que é Cristo. Porque não tem como, queridos, você dizer que honra a Deus, que ama a Deus, e você vê alguém pequeno, uma criança, e você maltratar aquela pessoa, e você diminuir aquela pessoa, e você chega na igreja e você diz que ama a Deus. Hipocrisia. Porque nós sabemos que quando o nosso coração está cheio de honra, as nossas atitudes falam. E aqui o Senhor deixa bem claro nesses textos que a gente viu, que o quanto que é Deus. Ele falou que os anjos dessas pessoas estão constantemente diante de Deus, cuidando, guardando e passando todo o relatório. Porque se nós honrarmos, a recompensa, ele disse, é garantida. Se você levantar qualquer um desses pequeninos, ele se a coisa mais simples que tu fizer, que seja até dar um copo de água fria, porque ele é um discípulo, é uma pessoa que está crescendo, de modo algum você vai perder a sua recompensa, seu galardão. Amém? Então, glória a Deus, porque o Senhor está nesse tempo nos chamando, nos despertando, para em todos os níveis, seja no nível de autoridade civil, governamental, seja honrando uns aos outros, seja honrando os nossos líderes na igreja, seja honrando os nossos pequeninos. Por quê, queridos? Porque Deus quer derramar das bênçãos dele sobre a minha vida e a sua vida. Analisei, por que muitas vezes nós não desfrutamos de tantas coisas que já é nosso? Por conta, nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Por que eu não estou desfrutando? Se eu sei, se a palavra garante de que já é meu. E aí nós podemos, mediante a palavra, que ela que é um espelho, né? A gente coloca ela dentro da gente e a gente vai refletindo essas coisas. Amém? Um outro exemplo muito importante, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 8, não precisa nem abrir, mas anote aí para você quando chegar em casa ler. Uma característica, as duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, o que ele mais faz é exortar os irmãos dele. Exortar no sentido de edificar, no sentido de disciplinar. Por que Paulo fazia isso? Porque ele honrava aquelas pessoas. Ele honrava aqueles irmãos, eles queriam ver aqueles irmãos crescendo, ele queria ver aqueles irmãos desfrutando de tudo que foi conquistado na cruz para eles. E aí Paulo nos instrui também, nós pegamos a palavra de Deus que é inspirada e nós colocamos em prática, que nós precisamos também estar refletindo sobre isso no nosso dia a dia. Eu tenho honrado as pessoas que foram colocadas aos meus cuidados. E outra coisa que é muito importante que nós precisamos avaliar, quando nós honramos as pessoas, quando nós cuidamos, qual é a motivação do seu coração? Por que você faz o que faz? Por que você trata a sua esposa da forma como você trata? Por que você, pastor, líder na igreja, trata, né, aquelas pessoas que Deus lhe confiou da forma como trata? Tudo tem a ver com o coração, o que está dentro. Porque nós aprendemos que escatologia, que todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Amém? Todos nós vamos ser julgados. Mas esse julgamento, glória a Deus, não é para condenação. É um julgamento para recebermos o quê? Recompensa, galardão. E o que está dizendo lá? O que o Senhor vai minuciosamente avaliar? A motivação do nosso coração. Porque a gente fez o que fez
com a nossa vida aqui na terra, né? As obras, porque tem muitos líderes aí que têm grandes ministérios, tem muitos empresários, né, que ajudam outras pessoas, mas eu e você não sabemos qual é a motivação. Deus sabe. E aí nós precisamos hoje nos avaliar em tudo que nós fizermos no nosso dia a dia. Qual é a motivação? O que é que eu quero com isso? É porque eu sou uma filha de Deus e eu quero honrar a Deus, eu quero ser verdadeiramente um filho que é luz e que é sal nessa terra, ou é porque eu quero receber o crédito das pessoas? Eu quero ser bem vista pelo meu marido, pela minha família, né? Eu quero crescer. Qual é a motivação? Nós precisamos nos perguntar. Amém? Porque isso vai fazer toda a diferença. E qual é a responsabilidade do líder? Aí eu coloquei aqui, corrigir e disciplinar. Anote aí. A minha e a sua responsabilidade para com aqueles que estão sob os nossos cuidados. Qual é? Diga, corrigir e disciplinar. Tem outra palavrinha, diga, edificar. E o que é edificar? Diga. E como é que você faz isso? Servindo e protegendo. Você não vai fazer uma pessoa crescer sem antes você servir, sem antes você proteger aquela pessoa. Então, esse é o meu papel, é o seu papel de responsabilidade. Cuidar, disciplinar, servir. Amém? E aí, eu quero falar agora sobre se nós estamos acrescentando ou sugando vida nas pessoas. Amém? Abra aí 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 5. Nós estamos acrescentando ou nós estamos sugando vida desses pequeninos? Olha o que Pedro fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 5. Aqui, nesse contexto da carta de Pedro, ele está falando específico para presbíteros, que são os líderes da igreja, os pastores, os sacerdotes. Mas nós podemos pegar esse texto e usá-lo em todas as situações de liderança, amém? Eu vou ler aqui na versão ampliada, amém? Diz assim: advirto e aconselho. Você está aí, né? Versículo 5, ou capítulo 5, versículo 1. Desculpa, eu não falei, gente. Me perdoe. Capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 4, diz assim: advirto e aconselho aos presbíteros que há entre vós. Quem são os presbíteros? Os pastores e os líderes espirituais da igreja. Aí ele diz: eu, presbítero como eles, pastoreai, ou seja, cuidai, guardai, guiai, protegei o rebanho de Deus que está sob a vossa responsabilidade. Aí ele diz: como é que você vai fazer isso? Não por constrangimento ou coação, mas espontaneamente, nem pelo desonroso, olha aí, desonroso motivo de obter vantagens e lucros, os quais são o justo direito de seu ofício, mas com entusiasmo e alegria. Aí ele continua: nem como dominadores, como pessoas arrogantes, ditatoriais ou tiranas, dos que vos foram confiados, antes vos tornando exemplos, padrões para o rebanho, para a congregação. Olha o que ele está dizendo assim, que ele está advertindo e nos aconselhando a avaliar qual é o motivo do nosso coração, que nós estamos cuidando. Ele diz assim, nem pelo desonroso motivo de obter vantagens e lucros. Tem pais que querem obter vantagens dos seus filhos. Não tem pais que pegam os filhos e colocam para trabalhar ainda crianças nas ruas para obter vantagem? Para pedir esmola porque é uma criança? Esse pai está querendo obter vantagem em cima do seu filho. Não tem líderes na igreja que não querem obter vantagem dos seus liderados? Não tem chefes, patrões? Não tem pais e mães e professores? E aí Paulo diz: eu advirto e aconselho que vocês
Não façam isso por motivos desonrosos, mas assumindo a responsabilidade de forma espontânea, com alegria. E aí eu quero falar um pouquinho aqui sobre alguns tipos de liderança que nós podemos encontrar para que a gente fique atento e até nos autoavaliar. Eu sou esse tipo de liderança ou não? Então, existem vários modelos de liderança no mundo. Amém? E até dentro do ministério na igreja, cada congregação, ela tem um modelo de liderança. Mas o que se destaca, dentre tantos, são dois modelos, que são aqueles que lideram, que acrescentam vida, e aqueles que sugam vidas. E a diferença, como eu falei, está onde? Está no coração. Porque se eu sou um líder, eu tenho alguém aos meus cuidados, e eu quero crescer, eu quero que ele me sirva para que eu cresça, para que eu fique visível. Qual é a motivação do meu coração? Errado. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou sugando aquela. Eu estou usando ela para cumprir um propósito egoísta. Mas se a minha motivação está em Deus, na palavra, o que é que eu vou fazer? Eu vou cuidar daquela criança. Você pode, você é capaz, você tem talento, avance, cresça, vambora. Eu vou o quê? Eu vou incentivar e eu vou fazer com que essa pessoa se desenvolva e cresça. Então, esses são os dois tipos de liderança que nós precisamos estar o quê? Nos avaliando. Eu estou fazendo com que essa vida cresça, eu estou fazendo com que essa vida que está aqui comigo, ela morra. Ela não se desenvolva. Amém? Então, eu anotei aqui. O líder que desonra os seus liderados e que faz com que os pequeninos tropecem, ele vê as pessoas como veículos, apenas como canal para cumprir o seu propósito. Mas o verdadeiro líder, que é aquele que edifica vidas, ele usa a sua visão como um veículo também, mas para quê? Para servir. E esse líder honra aqueles que foram confiados aos seus cuidados. Gente, é impressionante como tudo está no nosso coração. Como é a motivação do nosso coração que vai determinar como é que nós vamos cuidar dessas pessoas que estão sob os nossos cuidados. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 19, anote aí, Mateus, capítulo 11, versículo 19, que a sabedoria, ela demonstra que está certa por aquilo que resulta. A sabedoria demonstra que ela está certa pelo resultado dela, pelos frutos que ela dá. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus, mas eu estou por aí machucando, ferindo pessoas, eu sou realmente filho de Deus? Tem alguma coisa errada. Não combina. Então, como é que eu sei? Pelos frutos. Que nem o Adriano ministrou, pastor, né? Que nós não podemos julgar a motivação do coração de ninguém. Mas os frutos que aquela pessoa não mostra pra gente, qual é a motivação dela. Então, é isso que Mateus 11, 19 está dizendo. Então, o líder que honra os seus liderados incentiva o desenvolvimento das pessoas. E aí vocês perguntam, eu estou incentivando o desenvolvimento das pessoas? Dos meus empregados, dos meus filhos? Os meus filhos têm crescido de forma saudável? As ovelhas, o rebanho de Cristo, os filhos de Deus, eles têm crescido de forma saudável? Os meus alunos, você que é professor, se pergunte, os meus alunos, eles têm crescido de forma saudável? Porque isso vai dizer se você é um verdadeiro líder ou não. E olha o que João diz a respeito das pessoas que nos foram confiadas. Abre lá. Isso aí eu preciso que você dê uma olhada. A terceira carta de João, versículo... Na verdade, só tem um versículo, um capítulo, tá bom? Que é o capítulo 1. Terceira João, só tem um capítulo, aí você abre aí no versículo 3. Olha a atitude de João, que nos inspira. Ele diz assim, no versículo 3, pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade.
como tu andas na verdade. Né? Eu fiquei muito alegre. Aí ele continua no 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você pode dizer isso dos seus filhos? Você pode dizer isso dos seus empregados, dos seus alunos? Marido, você pode falar isso da sua esposa? Eu não tenho maior alegria em saber que eles vivem na verdade, que eles buscam a Deus, que eles estão crescendo no seu chamado, porque isso é o papel, é o nosso papel, fazer com que as pessoas, elas cresçam, mas elas vão crescer como? Se aproximando de Deus. Tem como você crescer de forma saudável sem Deus na vida, gente? Não tem. Você está incompleto, você só pode ser plenamente com Deus, com a palavra, com o Espírito. Amém? E aqui eu achei bem interessante. Todo filho de Deus, ele tem um chamado, que é edificar a casa de Deus. Você diz, Eugênia, eu não tenho ninguém sobre os meus cuidados. Não, tem, porque a palavra de Deus diz, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, anota aí, diz claramente que nós somos feituras dele. Dele quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então todos nós fomos chamados para edificar pessoas, para fazer com que eles se desenvolvam. E como é que a gente faz isso? Duas coisas. Louvando os seus esforços, principalmente pais. Pais, vocês têm joias preciosas nas mãos de vocês. Como é que você honra seus filhos? Louvando os esforços dele, elogiando, mostrando para eles aquilo que eles são bons, porque eles necessitam diariamente de direção. Eles precisam de aprovação e de ser afirmados. E se nós, como pais, não fizermos isso, eles vão se perder. E eles vão buscar em outros lugares, no mundo, na internet, de alguma forma eles vão se perder. E é nossa responsabilidade. Então, e a gente também pode honrar financeiramente. Você sabia disso? Aqueles que são os chefes, a forma como você paga os seus empregados é uma forma de honra. Você sabia que você está honrando? Se você tira a porção no pago que lhe é devido por aquela função, você está desonrando. Mas se você paga exatamente o que aquela função pede, você está honrando os seus empregados. Amém? E como é que a gente faz louvando? Abra aí Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O que é que diz? Porque eu falei assim, como é que nós honramos? Louvando. E como é que a gente louva? Primeiro a gente começa onde? No coração. Olha que instrução maravilhosa. Filipenses 4, 8. Você já chegou lá? Capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então aqui é uma instrução para a gente sempre pensar o melhor das pessoas. Sempre pense o melhor. Ah, Eugênia, essa pessoa você não conhece, ela tem muito defeito. Sim, eu sei, todos nós temos. Quem é que não tem defeito? Tem umas pessoas que são mais difíceis do que a outra, não é verdade? De se lidar. Mas mesmo essa pessoa que é bem difícil, ela tem algo de bom. E cabe a mim, Deus está nos chamando para eu e você mostrar para aquela pessoa o lado bom dela. Porque às vezes ninguém nunca mostrou para ela. Então ela só exerce o lado ruim. Mas se eu e você fizermos o nosso papel de filhos de Deus, de líderes, honrando-os, a gente vai mostrar para eles que tem alguma qualidade, um dom neles. E a gente vai fazer com que eles cresçam. Amém? Então, quando o líder honra os pequeninos, o dom de Deus na vida deles é liberado. Olha que bênção. Um pastor
quando ele honra, como ele trata, né, os filhos de Deus que foram colocados ali de forma honrosa, ele está fazendo com que aquela pessoa desabroche o dom. Seja liberado, floresça aquele dom que está na vida. Quando um pai honra um filho, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que aquela criança desenvolva o dom que Deus já colocou lá dentro dele. E aí, toda a sociedade, seja civil, social ou a igreja, vão ser beneficiadas quando nós aprendemos a honrar aqueles que estão sob os nossos cuidados. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, exigir honra é algo que se opõe ao coração de Deus. Então, assim, eu e você, mesmo que nós somos pequenininhos, que estamos debaixo, né? Agora que a gente está aprendendo que aqueles que cuidam da gente, Deus está pedindo para Ele nos honrar, mas você sabia que a gente não pode exigir honra deles? Mas nós precisamos desejar. Olha a diferença. Nós não vamos o quê? Exigir sermos honrados, mas a gente vai fazer o quê? Desejar ser honrados. Por quê? Porque quando essas pessoas nos honram, nós repassamos essa honra para Deus. E outra coisa, o amor, a pessoa que entrega essa honra, ela vai receber uma recompensa. Então, duas coisas, quando nós desejamos. Recebemos honra, nós entregamos para onde? A Deus. E nós temos certeza que aquela pessoa que nos honrou vai ser recompensada. E não vai ser recompensado por mim, não. Pode até ser. Porque Deus usa, né, os filhos deles. Deus nos usa para honrar, né? Mas quem vai honrar mesmo é Deus. E Deus honra com força. Amém? Então, o que é que nós chegamos na conclusão? Aí eu coloquei aqui. Se você é um empregado, estabeleça isto no seu coração, honrando a Deus. Isto é, dando 100% do seu trabalho ao seu empregador. E então você receberá recompensa. Por outro lado, se você está na condição de patrão, saiba que, honrando os seus empregados, você se beneficiará dos dons que desabrocharão neles. E agora eu quero falar um pouco sobre filhos, honrando filhos. Nós já vimos aqui que existe uma recompensa quando os filhos honram o pai, né? Que há uma recompensa grande, que é uma vida longa aqui na terra, quando os filhos honram seus pais. Mas você sabia que o inverso também é verdadeiro? Que os pais precisam honrar os seus filhos? Aí você diz, meu filho já está tão grande, como é que eu vou honrar? Sim, vai. Respeitando, ensinando o seu papel de pai e de mãe. Nunca acaba não, gente. Você sempre vai ser pai, você sempre vai ser mãe. E é sua responsabilidade por aquilo que ele vai fazer, dependendo da idade que ele tiver. A culpa, o pessoal sempre vai falar que é sua, que você não instruiu da forma como deveria. Então, olha o que é que diz, abre aí no Salmo 127. Vamos ver o que é que diz o Salmo 127? Versículo 3. Salmo 127. O 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, existem duas palavras aí que você vai destacar. Herança e fruto. O que é essa herança do Senhor? Ele está dizendo, olha, dentro dos filhos de vocês tem uma semente divina, tá? Cada um dos nossos filhos, existe uma semente, eles são o quê? Herança do Senhor. Eles são do Senhor. E quando os pais pegam essa semente que foi colocada nos seus filhos e rega elas, como que eu rego? Falando, elogiando, ensinando, protegendo, guardando. Eu estou fazendo o quê? Essa semente está acontecendo o quê? Dentro daquela criança, ele vai estar se aproximando mais e mais de Deus. E ele vai estar desenvolvendo no seu potencial máximo que Deus o criou para ser aqui na terra. E aí a outra palavra qual é? Fruto. E fruto fala sobre recompensa. É algo que você vai se alimentar. Então o pai, a mãe que
tem um filho e que rega a semente divina que está dentro de ele para que ele cresça e seja exatamente quem Deus quer que ele seja, esse pai ele vai ter uma recompensa. Os dias dele vão ser diferentes, porque o que mais a gente vê aí são filhos que não querem nem saber dos pais, né? Na velhice. Mas se nós aprendermos a cuidar dos nossos filhos, dos nossos pequeninos, eles vão ser uma bênção para nossas vidas. E aí eu quero falar um pouco sobre essa questão de correção nos filhos, que é muito importante. Abra aí Provérbios é logo depois de Salmo, capítulo 13, versículo 24. Capítulo 13, versículo 24. É bem interessante essa parte. Porque hoje em dia, na sociedade que nós estamos, existe uma psicologia aí que nós precisamos ter muito cuidado. Que você tem que só amar e nunca corrigir o seu filho para não traumatizar. Isso é um perigo e tem levado as nossas crianças para uma situação desesperadora. E nós somos responsáveis por eles. Seja como pais, como os professores, como filhos de Deus mesmo, sabe? De instruir, de disciplinar e de fazer que eles aprendam o que precisa ser aprendido. Então diz assim, versículo 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho. Olha, interessante. O que retém a vara, aborrece, essa palavra pode ser também desonra o seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Porque a gente às vezes, eu não vou corrigir o meu filho porque eu amo. A palavra de Deus está dizendo que é o contrário. Que se você verdadeiramente ama seu filho, você disciplina. E aí você vai disciplinar como? Com amor. Que nós falamos, existe o quê? A mensagem, existe o método. Você vai saber qual é o método pelo qual você vai disciplinar. Inspirado pelo Espírito Santo. Mas você não vai deixar de falar o que ele precisa ouvir. Para quê? Para que ele cresça. Então, hoje, Deus está nos ensinando. Olha, ele está dizendo para mim e para você. Existem pessoas que estão sob os seus cuidados. Existem pessoas que Deus quer que você cuide. E ele vai, em um dia, prestar conta. Lene, o que foi que você fez com as pessoas que eu coloquei para que você cuidasse? Gabriel, o que foi que você fez com aquelas pessoas que eu coloquei para você cuidar? Dona Edith, o que foi que você fez com aquelas pessoas que eu coloquei para você cuidar? Pastor Adriano, o que foi que você fez com aquelas pessoas que eu coloquei para você cuidar? Eugênia, todos nós, o que foi que nós fizemos com aqueles que Deus, porque se nós aprendermos a honrar, queridos, a recompensa é garantida. Nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas, mas se nós os desonrarmos, se nós fazermos esses pequeninos tropeçar, vai existir também uma recompensa, e essa recompensa não é boa, e a gente vai experimentar aqui mesmo na terra, porque nós sabemos que existe uma recompensa para nós lá na glória, mas também existe uma recompensa aqui na terra. E nós precisamos hoje estar atentos para estarmos honrando aquelas pessoas que estão sob os nossos cuidados. Amém?